Olá, pessoal! Como vai? Tudo bem? Meu nome é Elisângela Mesquita Silva. Eu já tive em outra oportunidade com vocês de trabalhar e agora, novamente, estamos com a disciplina Fundamentos Filosóficos, Políticos e Sociais da Gestão Educacional. Eu gostaria de dar as boas-vindas a você de Corinto, Conselheiro Lafayette, Campos Gerais, Capelinha e Buritizeiro. É sempre uma honra, um prazer enorme estar com vocês. Nessa disciplina, nós vamos trabalhar os fundamentos filosóficos e políticos da gestão educacional, os fundamentos sociais da gestão educacional, os problemas contemporâneos para a fundamentação da gestão educacional. Nesse sentido, nós temos como objetivo geral apresentar esses fundamentos a vocês, os fundamentos filosóficos, políticos e sociológicos da gestão educacional frente aos problemas contemporâneos da educação. Isto para a fundamentação da gestão educacional. Temos também, pessoal, como objetivos específicos, compreender a educação à luz das bases teóricas e conceituais dos fundamentos filosóficos, políticos e sociológicos da sociedade contemporânea. Reconhecer a influência dos fundamentos filosóficos, políticos e sociológicos da educação na gestão educacional. Assim também, identificar problemas contemporâneos na educação para a fundamentação da gestão educacional. E por último, enquanto objetivos específicos, nós esperamos que vocês percebam como a gestão educacional se alicerça nos fundamentos filosóficos, políticos e sociológicos e a importância de se conduzir a educação nessas perspectivas contemporâneas. Como metodologia, nós trabalharemos 2 videoaulas. Essa é a nossa primeira videoaula. Nós teremos uma atividade colaborativa, uma atividade individual, teremos a participação nos 2 fóruns de discussão e o nosso webinar. Bom, como procedimento avaliativo, nós teremos aí 30 pontos de atividade colaborativa, 10 pontos distribuídos nos 2 fóruns de discussão, teremos a atividade individual valendo 20 pontos e a avaliação presencial 40 pontos, totalizando então 100 pontos. Vamos aos conteúdos programáticos? Olha só, a unidade 1 nós temos os fundamentos filosóficos da gestão educacional. Logo, nós estudaremos idealismo, realismo, pragmatismo e existencialismo. Como unidade 2, nós temos os fundamentos políticos da gestão educacional, ou seja, a educação como prática histórico-social, prática educacional como prática ético-política e a educação brasileira, determinação histórica e subjetivação valorativa. A unidade 3, nós temos os fundamentos sociais da gestão educacional. Logo, estudaremos sobre a concepção de homem, sociedade e educação. A educação na sociedade do conhecimento, a sociedade e o indivíduo e a inteligência artificial. Na unidade 4, nós teremos os problemas contemporâneos para a fundamentação da gestão educacional. Ou seja, estudaremos um pouco sobre a crise social na educação brasileira, abordaremos sobre avaliação externa e impactos na educação, educação, desigualdade social e miséria no cenário atual. Por fim, tipos de lideranças ou tipos de liderança e relações interpessoais no ambiente escolar. Vamos lá? Nós vamos iniciar então a nossa unidade 1, que trata sobre os fundamentos filosóficos da gestão educacional. Primeiro, gostaríamos de saber o que é filosofia. O que a filosofia estuda? A filosofia, a sua terminologia, vem do grego, que diz respeito, amor à sabedoria. A filosofia visa
questionar acerca dos fundamentos da vida humana. E isso porque há uma necessidade do que sente, do que se faz, do que se pensa, ou seja, a filosofia busca explicar ou questionar questões fundamentais do viver humano. E aí nós temos o idealismo, o realismo, o pragmatismo e o existencialismo. O idealismo, a própria palavra já nos indica enquanto ideia. Não é? O autor, o filósofo ateniense, Platão, né, como Cambi vai nos dizer, discípulo e herdeiro de Sócrates, ele elabora um sistema filosófico de base idealista que coloca a prioridade da ideia em relação ao ser experiência. Então o homem pensa acerca das coisas. As coisas passam a existir no campo das ideias. O idealismo é algo subjetivo. Então Platão fixa em seus pensamentos dois tipos de paideia. Uma mais socrática, que é ligada à formação da alma individual. E a outra é mais política, que é ligada aos papéis sociais dos indivíduos, distintos quanto às qualidades intrínsecas da sua natureza que os destinam a uma ou outra classe social e política, uma ou outra classe social e política. Então aí nós vemos a condição de dois tipos de pensamentos, aquele que é ligado à alma humana, mais subjetiva ainda, e outra ligada ao pensamento do indivíduo em relação aos papéis, os quais fazem parte de sua classe social e política na sociedade. Nós temos o realismo, e o próprio nome também já nos indica, que está relacionado à realidade. Então, o realismo é uma condição mais do pensar objetivo. A educação das aritocracias se ritualiza, mas também se classiciza, ou seja, separa-se nitidamente da sociedade com as lutas e suas necessidades. Então, o realismo vai nos dar a condição das lutas de classes e as necessidades. A popular mergulha nessa realidade, carrega-se de realismo, articula-se conhecimentos técnicos do fazer e contrapõe-se àquela outra, separada, artificial, das classes altas. O que quer dizer isso? O realismo ele vai tratar das condições do pensar, mas do fazer, ou seja, da interação desse ser que pensa, que está no campo das ideias, mas que as coisas passam a existir a partir desse fazer, ou seja, não fica apenas no pensar, fica a condição da existência das coisas a partir da interlocução do indivíduo, desse sujeito, da pessoa com o objeto, com o meio, com essa realidade que o circunda. Age nos espaços abertos do social, na oficina, na praça, na festa, e não naqueles espaços separados do castelo ou da cela ou do mosteiro. O que quer dizer isso? Porque no campo das ideias, do intelecto, então esse indivíduo do pensar, da classe social elitizada, advinda, não é, dos mosteiros, das praças, das performance em praça pública do pensar humano. Não é? Então, a filosofia, dentro do idealismo, concebe dessa maneira, mas o realismo já vai na condição hierarquizada dessas classes sociais, tanto daqueles que são elitizados e dos não elitizados. Então, o realismo traz à tona uma realidade social. E aí, no idealismo, nós temos Immanuel Kant, que vai nos dizer sobre a idealização inexistente na prática de objetos, pessoas e situações. Ou seja, o que é ideal é aquilo que existe enquanto ideia, enquanto intelecto, enquanto pensar, não é? Enquanto conceito, como algo deslocado da matéria. Então, as coisas existem porque penso, não é? Porque idealizo. Então, ele fica num campo individual, subjetivo, restrito àquele que pensa algo sobre as coisas. Então,
Então, o idealismo é a afirmação dessas ideias como ponto central do conhecimento. A realidade material é o que existe como matéria e é apreendido pelos órgãos dos sentidos. Então, é quando vejo, ouço, toco, mas fica ainda no campo do intelecto. Então, a realidade ideal somente pode ser compreendida por meio do intelecto, ainda não é uma prática. Já um realismo trabalha com os elementos concretos, reais, existentes. Então, essa realidade social, a sociedade, traz à tona e faz pensar acerca daquilo que é experienciado ou vivenciado. Então, os realistas são aqueles que apostam na existência apenas por uma realidade, que é essa por nós percebida e vivenciada, e que tudo o que existe está aqui. Não há cisão entre o plano ideal, conceitual, existente e material. E aí nós vamos também estudar acerca do pragmatismo. Nós temos alguns autores, como Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey e George Herbert Mead. São os precursores do pragmatismo. O pragmatismo, tomando como um dos autores John Dewey, além de um grande pedagogo, teórico e prático e filósofo, desenvolveu a lição do pragmatismo americano rumo a resultados racionalistas críticos, metodológicos e ético-políticos, conotados no sentido instrumentalista, isto é, ligados a uma ideia de razão aberta, colocada como instrumento na complexa dinâmica da experiência individual e histórica. Tudo isso é só para dizer sobre a prática. O pragmatismo nada mais é do que a experiência ou experimentação ou vivência de modo prático sobre aquilo que está teorizado. Então, a validade, uma doutrina, é determinada pelo seu bom êxito prático. Ou seja, o pragmatismo vem aliar o que é ideal com o que é real e se fazer uma fusão das interlocuções do pensar e do fazer humano de modo prático, dentro dessa realidade social. O movimento filosófico norte-americano, baseado em ideias de Charles Sanders Peirce, 1839-1914, e William James, 1842-1910, assim como John Dewey, influenciaram Anísio Teixeira com o movimento da Escola Nova, mas nós ainda trataremos disso um pouco adiante. Vamos ao existencialismo. O existencialismo, conforme Sartre, é um humanismo. Então, o homem, antes de tudo, existe, se encontra, surge no mundo e se define depois dele. Então, aí a gente vê a existência, a condição humana do pensar, do agir neste mundo físico e de manter uma interlocução com este mundo, com essa sociedade, e aí se definir enquanto ser existencial. Nós temos Soren Abe, nós temos Dostoiévski, Nietzsche e Sartre. São os precursores do existencialismo. Então, o existencialismo no século XX desenvolve-se a pedagogia experimental. Nascem disciplinas tais como a psicopedagogia, a sociologia da educação. É no existencialismo que a pedagogia se torna ciência, que é conhecida como conhecimento científico. E nós temos vários autores que contribuíram com isso, tais como Freud, Piaget, Vygotsky, Vallon, entre outros que influenciaram até esse momento, como Karl Marx, e dentro aqui no Brasil, Paulo Freire. Então, foram todos autores que, tanto estrangeiros quanto brasileiros, que instituíram, a partir dos movimentos filosóficos, dos movimentos políticos, que nós vamos falar daqui a pouco, e que influenciaram na educação contemporânea.
Então, qual é a importância de você que está fazendo gestão educacional saber sobre os fundamentos filosóficos, políticos e sociológicos? É porque estes fundamentos políticos, sociológicos e filosóficos interferem diretamente na gestão educacional. Nós não temos condições de esquecer o que se passou, porque o que se passou materializou-se e continua a materializar-se no cotidiano do exercício do fazer educacional. Então, todo o movimento social, político, filosófico, cultural, histórico influenciou, influencia e continuará a influenciar a educação. Logo, a gestão educacional também é influenciada por todos esses movimentos. Então, agora, pessoal, a gente vai estudar sobre a unidade 2, os fundamentos políticos da gestão educacional. A educação como prática histórico-social, a prática educacional como prática ético-política e a educação brasileira, determinação histórica e subjetivação valorativa. Então, vamos lá. O que é política, na verdade? Não é? Nós temos aí uma charge, não é? E a Mafalda está questionando, está já vislumbrando que logo se falará uma palavra. E o colega de sala diz política, ela não disse, já veio a política. O que é isso, essa charge para nós? É que a política, ela é uma ação, ela é uma decisão, ela é uma opinião, ela é uma participação. Todo momento que eu estou nesse papel, eu estou fazendo política. Logo, o que estou fazendo agora com vocês é ministrando uma aula e não deixa de ser política. E às vezes a gente tem uma visão equivocada da política, a política partidária, a política do presidente, do prefeito, somente essa concepção de política. Né? Isso é uma concepção restrita, é uma concepção, vamos dizer assim, reducionista de política. Política é isso, mas não é só isso. Então, a política é um conjunto de regras, de princípios que orientam as atividades de um grupo específico, de pessoas, sejam elas de quaisquer classes sociais, dirigentes, de reuniões, seja de uma empresa, de uma organização, de uma escola. Todos nós somos seres políticos. E aí nós temos as habilidades como a capacidade de conversar, de negociar, de persuadir outras pessoas. Então, ali no meio rural, no campo, entre o trabalhador, entre um fazendeiro, ali as discussões de organizações de cooperativas, reivindicando seus direitos, apostando em algo que possa vir a benefício do bem coletivo, do bem comum. Isso é fazer política. Quanto à referência à política como atividade profissional exercida por presidentes, senadores, deputados, que também é política, aparece numa esfera um pouco mais distante, porque ocorre uma participação popular a cada 2 anos, em que nós participamos a cada 4 anos para presidente, né, elegendo, e elegendo prefeitos também. Então, a cada 2 anos aí ocorre um momento eleitoral no nosso país. E isso também é política. Então, a Hannah Arendt vai dizer que a política seria a atividade humana fundamental que distingue os homens dos animais. Olha a importância, não é? A política é o que nos distingue dos animais, porque nós somos seres reivindicadores, seres que sabemos nos colocar no nosso lugar, no nosso papel e opinar para a melhoria da coletividade, para o bem da sociedade como um todo. Então aí o ato de falar, de se abrir à fala dos demais, é o fundamento da política, que se baseia, portanto, na pluralidade de perspectivas ou de ideias que levará à construção de uma perspectiva comum, coletiva, política. Então, a política diz respeito a esse mundo comum compartilhado pelos homens. Logo, a política é uma atividade humana que se relaciona à resolução de conflitos, tomada de decisões a respeito de temas que se envolvem em toda a coletividade. Então, agora nós vamos estudar um pouco sobre a educação como prática histórico-social. A sociedade evoluiu, continua a evoluir e ela tem uma história.
Logo, essa educação ela é influenciada por essa história social, ou seja, histórico-social, que é influenciada por um contexto de época. Então, falar de fundamentos éticos e políticos da educação pressupõe assumi-la na sua condição de prática humana, de caráter interventivo, ou seja, prática marcada por uma intenção interventiva, intencionando mudar situações individuais ou sociais previamente dadas. Então, o caráter práxico da educação, quando se diz práxico, é a teoria e a prática, sua condição de prática intencionalizada faz com que ela fique vinculada a significações que não são da ordem da fenomenalidade empírica dessa existência e que devem ser levadas em conta em qualquer análise que se pretenda fazer dela, exigindo diferenciações epistemológicas que interferem em seu perfil cognoscitivo. O que quer dizer isso? Que esse caráter de teoria e prática deve ter uma intenção. Logo, a educação histórico-social pressupõe a intencionalidade do gestor educacional, do professor, de todos os atores sociais que estão dentro da escola sobre aquele contexto histórico que está se vivendo naquela época, daquele contexto histórico que já passou, vislumbrando o futuro, sempre pensando das diferenciações epistemológicas, naquilo que é possível para uma época, para um tempo, no perfil cognoscente. O que é isso? O cognoscitivo, naquele ser que pensa. Então, a educação está voltada para uma prática histórico-social sobre aquele ser que pensa naquele momento. Então, enquanto o aluno, na faixa etária em que ele está na educação infantil, nos anos iniciais, finais do ensino médio, que ser pensante é esse que faz parte dessa sociedade real, essa sociedade do contexto histórico-social, a qual ela vive, mas do que ela também viveu e também viverá. A educação precisa pensar neste viés. E também um outro aspecto é a prática educacional como prática ético-política. É pensar a educação sobre o que rege o ser humano, as regras, as normas, as condutas, os costumes, os valores, ou seja, essa vivência moral que mesmo de modo subjetivo interfere o indivíduo, interfere o sujeito, interfere o ser humano e este influencia o meio que o circunda. Então, essa prática ético-política deve manter o respeito às individualidades, às diferenças que devem ser igualitárias, ao mesmo tempo respeitadas, ou seja, de uma sociedade eclética, de uma sociedade divergente, de uma sociedade conflitante e que a prática educacional deve prezar pela condição ético-política. Pensar também na educação brasileira como determinação histórica e subjetivação valorativa. Isso é pensar na presença da educação formal e institucionalizada, que é um traço marcante das sociedades ocidentais, com destaque para a sociedade europeia. Nós sabemos que a sociedade europeia teve grande influência no Brasil. Os movimentos, as tendências, tudo se modificou em razão dessa influência eurocêntrica. E aí nós podemos pensar sobre a educação formal e a educação informal. A educação formal é aquela que acontece dentro do ambiente escolar ou não, mas que é escolarizada, é institucionalizada, ou seja, requer uma certificação. Já a educação informal é aquela que acontece no nosso cotidiano, em que eu aprendo de modo popular, de modo não institucionalizado, com um colega, com um amigo, com uma organização, com um clube, com uma associação, ou seja, não há uma certificação que dê formalidade àquele aprendizado. Então, no caso do Brasil, em que se pese sua ainda pequena trajetória, né, pouco mais aí de 500 anos, o Brasil é novinho, mas ele já tem uma experiência, né? A lentidão do seu desenvolvimento nos 3 primeiros séculos de sua inserção histórica na sociedade, ela não ocorre de forma diferente. Então, nós vimos aí resquícios
de uma trajetória de uma educação tradicional, uma educação jesuítica, uma educação escolástica e uma educação que veio progressivamente se desenvolvendo nesses pouco mais de 500 anos de Brasil. Então, o Brasil conta com uma bastante visível experiência de educação formal, uma experiência herdeira da experiência europeia, que é forjada sob a marca da perspectiva cristã, mas tributária igualmente das circunstâncias históricas próprias do contexto local. E aí nós vamos pensar um pouco, né, sobre essa fase colonial, a concepção escolástica na formação humana, a educação no Brasil, ela como obra do trabalho missionário dos jesuítas, como falei anteriormente com vocês, fundada sob uma perspectiva ideológica católica, não é, de origem também na Contra-Reforma e operacionalizada pedagogicamente sob o modelo da escolástica. Então, em que se pese essa pequena expressão de um aparelho escolar nesse período, a cultura brasileira dos períodos colonial e imperial foi impregnada pelo catolicismo. Então, nós tivemos aí os períodos, não é, da monarquia e grande depois da república e ainda tendo a influência de uma educação cristã. Com seus conceitos, valores, o catolicismo marcou a vida social e cultural do país, contribuindo significativamente para um forte processo de subjetivação de seus habitantes, sob a representação dos dogmas doutrinários católicos. E aí nós temos alguns autores da história das ideias políticas. Quais são eles? Nós temos Maquiavel, Nicolau Maquiavel, que é o Príncipe e a República. Nós temos Thomas Hobbes, Os Fundamentos do Estado Moderno, John Locke, com o liberalismo político, Rousseau, com a República. Nós temos John Stuart Mill, o liberalismo democrático, e Montesquieu e Tocqueville, com o liberalismo francês. Foram autores influentes das ideias políticas que, por sua vez, influenciaram a educação brasileira. E aí nós temos as tendências pedagógicas brasileiras. Nós temos as tendências liberais e progressistas. Nas tendências liberais nós temos a educação tradicional, como vocês muito bem sabem, que é uma educação focada na transmissão do conhecimento, focada no professor, o aluno como receptor desses conhecimentos. A educação renovada progressista, que foca-se no aluno, então o professor ele é um transmissor, mas quem conduz essa aprendizagem é o aluno, no sentido de o foco ser sobre este aluno, sobre conceber que ele é um ser ativo, um ser que pensa, um ser que faz. Então, logo a gente pode linkar aí a educação, a tendência tradicional a um idealismo, a uma tendência renovada progressista a um realismo, e aí a tendência renovada não diretiva, que é a escola nova, nasce com John Dewey, e também a tendência tecnicista, que aí é um fazer propriamente dito, ligado também ao realismo. E a tendência progressista, libertadora, ali já com influência de Karl Marx, com influência de Paulo Freire, a tendência progressista visa a participação social, as concepções de crítico social, já começam ali o aluno tanto como ser pensante, mas um ser que faz, que aprende por suas vivências, por suas experiências, por experimentar. A educação libertária, que avança mais um pouco com as concepções de Paulo Freire, e, por fim, crítico social dos conteúdos ou histórico crítico. A partir dos anos 80, nós temos a concepção crítico social dos conteúdos, ou seja, que o aluno vai aprender na interlocução com o professor, nessa interação em crítica sobre aquilo que está na sociedade contemporânea, do que ele observa, do que leu e contrapõe diante dessa realidade. Então, aí,
hoje estamos nessa tendência, nessa perspectiva. Logo, a educação tem a influência de todas as outras tendências que a liberal, a tendência liberal, ela não é a condição de liberdade. Pelo contrário, o liberal diz acerca daquilo que já é colocado enquanto pronto e acabado, como finito, como condição de um conhecimento posto e que deve ser apreendido. Já as tendências progressistas têm de ordem mais democrática, mais participativa, mais ativa e que contrapõe esse aluno mediante a sociedade, aquilo que enxerga nessa realidade, aquilo que lê, aquilo que o professor aprende, aquilo que o professor ensina e ele apreende este conhecimento, construindo o conhecimento, concebe o aluno como construtor desse conhecimento. E aí nós temos uma frase muito maravilhosa aí do Maquiavel que vai nos dizer: os bons exemplos nascem da boa educação, a boa educação das boas leis e as boas leis dessas mesmas desordens causadas pelos conflitos. É uma frase muito instigante para a gente pensar um pouco sobre o papel, sobre a função, sobre a responsabilidade, a missão da educação, de que ela carrega em si, congrega em si as leis, os costumes, os valores e mediante as desordens causadas por conflitos, o homem, como ser intelecto, como ser cognoscente ou cognoscente, ser epistêmico, ser que pensa, em interlocução com o fazer, com essa realidade, ele constrói o seu saber, ele constrói o seu conhecimento. Então, pessoal, a gente já está chegando aqui no final da nossa videoaula e nós temos como atividade colaborativa um trabalho em grupo. Nós queremos que vocês se organizem em 4 grupos. O primeiro grupo, idealismo, o segundo grupo, realismo, o terceiro grupo, pragmatismo e o quarto grupo, existencialismo. Vocês vão pesquisar acerca dos materiais que vão estar inseridos na nossa bibliografia, ali na nossa sala, acerca dos fundamentos filosóficos, poderão pesquisar na internet, irão discutir em grupo e vocês terão 10 minutos para explicar brevemente para os outros colegas acerca daquilo que estudaram dentro desses fundamentos filosóficos. Um representante, de posse de uma síntese que vocês vão fazer, que é própria daquele grupo, seja idealismo, seja existencialismo, pragmatismo ou realismo, irá postar com o nome de vocês ali no link tarefa na nossa sala virtual, ok? Então aqui é a nossa referência bibliográfica, nossa bibliografia básica, e eu agradeço a todos vocês. Até a próxima videoaula.